Insights, o podcast do Bradesco. Lidar com tanta imprevisibilidade de gosto, tendência, de várias coisas que acontecem no dia a dia, você tem uma companhia muito mais com redes muito mais curtas. Então você consegue inovar sem ter que necessariamente convencer outra pessoa que aquela inovação faz sentido para o seu negócio. E adquirir um plantio literalmente de pistache. Então a gente estamos na transação. Na região do Etna? Exatamente, na base do Etna. Então a gente provavelmente vai ser uma das primeiras sorveterias do mundo a cultivar mesmo o próprio produto, parte do que nós precisamos. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. E neste nosso bate-papo, vamos conhecer melhor o mundo delicioso dos gelatos e picolés. Você sabia que o Brasil está entre os 10 maiores países consumidores destes produtos no mundo? Apesar da paixão nacional, os players do setor estão sempre em busca de estratégias para manter o mercado aquecido durante o ano todo. E para entendermos mais sobre este mercado, vamos conversar com Eduardo Tonoli, CEO da Bacio di Latte. Tonoli, obrigada pela sua presença aqui no Insights. Obrigado a vocês pelo convite. Quem está conosco mais uma vez aqui no Insights é o superintendente executivo do Bradesco Corporate, Eduardo Guido. Guido, obrigada por estar mais uma vez aqui no Insights. Obrigado a você, Priscila, e obrigado, Eduardo, por ter aceito o nosso convite. Eduardo, a Bacio di Latte está no Brasil desde 2011 e a cada ano a gente vem acompanhando o sucesso da marca. Mas queria que você contasse aqui para os ouvintes como é que surgiu a Bacio, como é que você, que é italiano, como é que você chegou no Brasil, como é que você se apaixonou pelo Brasil. Conta um pouco da história aí do nascimento da Bacio e da sua jornada com essa empresa. Perfeito. Bom, a minha jornada com a Bacio começa no 2011, mas a minha jornada em janeiro, primeiro 11 de janeiro de 2011, mas a minha jornada com o Brasil começa muito antes. Começa nos anos, na verdade, 70, com meu pai e minha mãe que se mudaram para cá, ficaram 4 anos. Então, quando eu nasci, desde na minha infância toda, eu sempre tive Brasil, querendo ou não, na minha casa, minha mãe fazendo as caipirinhas, enfim. Então, cresci escutando português. Meu pai tinha ainda alguns relacionamentos de trabalho com o país, então não foi muito difícil para mim, eventualmente, chegar aqui. O que aconteceu é que, em 2004, 2005, eu estava trabalhando numa empresa de auditoria em Milão, e queria viajar e fazer ao mesmo tempo fazer bem para participar de algum trabalho social no mundo, e um dos países onde fazia mais sentido eu fazer esse tipo de trabalho foi o Brasil. Então eu pedi para a ONG me mandar em 2 hospitais no Nordeste brasileiro. Então primeiro em Quixadá, que é uma pequena cidade no interior do Ceará. E em segundo lugar é Araripina, que é uma cidade no interior de Pernambuco. Então eu fui mandado na primeira cidade para aprender um pouquinho como um hospital filantrópico lida com o dia a dia, com os poucos recursos que recebe, seja dos particulares, que são poucos na área, obviamente, seja de uma ONG, que obviamente não tem todo esse dinheiro para poder ser a única, digamos, provedora de recursos para o lugar. E como fazer essa gestão? Então aprendi por uma congregação de irmãs que estava tocando literalmente o hospital, como fazer os trabalhos, e depois foi ensinar uma outra congregação de irmãs, na Araripina especificamente, onde as coisas eram um pouquinho mais complicadas, um pouco mais difíceis, um pouquinho mais longe do primeiro centro grande, que era Recife, a 9 horas, mais ou menos 9 horas. E tentei passar em 3, 4 meses o que tinha aprendido no primeiro hospital. Em algumas coisas eu tive sucesso, outras menos, mas depois terminei a minha viagem voltando para a Itália e falando para a ONG quais iam ser os melhores investimentos, mais úteis, digamos, para a comunidade e para o hospital mesmo. Então, teve essa belíssima experiência que durou mais ou menos 7 meses. Eu tinha, na época, 24 anos. E depois voltei para a Itália e fiquei lá mais 2 anos e meio, ajudando a empresa do meu pai, na empresa dele.
E depois do segundo ano que estava lá na Itália, eu não enxergava um grande potencial para fazer empreendedoria lá na Itália por vários assuntos. Um pouquinho é o fato que a Itália tem uma cabeça muito tradicionalista, então é difícil elas aceitar grandes novidades. A questão também de os jovens na Itália era difícil. Pessoas... é uma comunidade que não acredita tanto, ou pelo menos não acreditava tanto em jovens que nem talvez especificamente no Brasil. Então era difícil conseguir montar algo de próprio, um negócio próprio. Eu sempre teve esse viés, meu pai é empresário, minha filha sempre foi. Então eu queria fazer uma coisa de meu. E o único país, um dos poucos países que lá na época fazia sentido para mim tentar esse tipo de aventura, era voltar para o país onde tinha feito Que você já conhecia, já tinha laços com o país, né? Exatamente. O país ainda estava crescendo muito. E tomei a decisão, então, de me mudar para o Brasil. Inicialmente, escolhi o Brasil como um país, não tinha ainda nenhuma ideia na cabeça específica. E uma vez que estava aqui, entre uma entrevista e outra de trabalho, eu vi que faltava uma sorveteria, digamos, que não tivesse só um bom produto, mas também um conceito por trás, uma permanência do consumidor dentro da mesma loja, enfim. E apostar, obviamente, num projeto grande de fazer mais lojas, e não só obviamente, quando chegamos aqui em São Paulo. Então, foi assim que eu cheguei no Brasil. Então, minha história mais antiga. Mas, Eduardo, uma coisa estudada, né? Que não foi assim, surgiu do nada. Quanto tempo de voltar para o Brasil e começar a Batcho? Então, aí depois eu voltei para a Itália, eu cheguei aqui, fiz as minhas entrevistas. Dentro da entrevista não achavam a sorveteria. Teve ideia, voltei para a Itália, fiquei uns meses lá, fui atrás de alguns mentores, inclusive do setor. Convenci meu pai que não era ideia tão maluca, ele, graças a Deus, me acreditou. Trouxe pessoas para ele me acreditar mais. E investimos, digamos, nessa primeira loja Oscar Freire. Lá na época... Quem me acompanhou nessa primeira aventura foi o meu atual sócio, que se chama Nicholas Jones, um escocês que conheci 25 anos atrás na Indonésia num barco, então uma história meio inusitada. Um viajante também. Exatamente. E ele estava aqui no Brasil, então pedi para ele se ele queria me acompanhar, se juntar comigo nessa aventura. Ele não esperou um segundo que aceitou. Então, 2, 3 semanas depois desse aceite, eu estava na casa dele, indo atrás de pontos, começando, digamos, a fazer o trabalho de casa, dever de casa para abrir a primeira loja. Mas você já tinha um conhecimento do produto? Você foi atrás disso, né? Eu fui atrás enquanto estava exatamente, que nem o Guido falou, 5, 6 meses durante aquela parêntese entre o Brasil e a volta para a Itália e a volta no Brasil. Mas, obviamente, eu sou um consumidor de gelato de quando Todo italiano é. A gente tem um consumo de gelato muito... Mais de uma vez ao dia, né? É normal tomar um gelato. Então, independente se é verão ou inverno, né? Exatamente. Então, acaba sendo quase a mesma justificativa de tomar um café aqui no Brasil lá. O gelato é o café, ou seja, várias vezes ao dia você acaba tomando ou um café ou também o gelato. Então, eu tive a experiência de 25 anos de consumidor. Nesses 4 ou 5 meses, fui atrás de entender um pouquinho mais sobre como produzir o produto, os segredos, digamos, os ingredientes, etc., através desse mentor que continua sendo, eu acabo de voltar da Itália, onde tive uma super conversa com ele também, a gente troca papo, troca ideias muitas vezes ao longo do ano. E voltei para cá e depois foi, na verdade, eu, literalmente, na marra, literalmente, desculpa o termo, mas produzindo, testando, consertando e fazendo inúmeras versões de sabores. Eu lembro que tinha uma planilha de Excel, onde a gente chegou até, 25 versões do sabor de maracujá. Um dia um pouquinho mais de açúcar, um pouquinho menos. Isso que eu ia te perguntar, se essa tua experiência, essa tua ligação com o Brasil, porque, claro, a gente conhece a maioria dos sabores ali na Batcho, são sabores tradicionais, né? Principalmente mais italianos. Sim. Você conseguiu incorporar alguns ingredientes brasileiros, Sim, sem dúvida. Então a gente chegou com um viés muito italiano. E a gente abriu a primeira loja no Oscar Freire. Então tinha muito turista também que tinha viajado na Itália, então que entendia muito bem nosso produto. E da medida, obviamente, que a gente foi se expandiu, digamos, a marca, a gente teve que, obviamente, adequar um pouquinho a proposta aos paladares, à cultura também local. E foi muito legal, porque a gente acabou usando o melhor da Itália e também alguns sabores que acho que no conjunto
fez uma equação melhor do que a primeira, do que a inicial. Então a gente hoje brinca mais, não é tão mais tradicionalista, a gente continua com um viés, uma origem muito italiana, mas conseguimos também adequar a proposta, digamos, ao Brasil, que é rico, obviamente, de matéria-prima muito, muito interessante. E a gente acabou criando novidades, seja italianas, mas também Tem, por exemplo, doce de leite. Tem doce de leite, tem várias coisas brasileiras e acabou entrando, por isso que talvez tivemos esse sucesso, porque conseguimos manter a origem do... Tropicalizar um pouco, exatamente, né? mas ao mesmo tempo adequar receita um tradicional. Acho que foi isso mesmo. E hoje vocês têm quantos pontos de venda? E aonde estão localizados? É mais São Paulo? Hoje temos 190 mais ou menos pontos de venda. Diria que temos um terço disso, então quase um pouquinho mais até. 65 ou 70 pontos de venda no estado de São Paulo, mais ou menos. Uns 25, 30, diria, no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. E o resto está espalhado no Brasil inteiro. Estamos em 3 estados hoje. Então, e todas lojas próprias. todas né, lojas agora? próprias. A gente Não tem franquia. Não tem franquia. Sem projeto de franquia. Por enquanto não temos. Nunca dizer nunca. Mas, por enquanto, não é o nosso, digamos, espírito isso. A gente, é um credo, digamos, que a gente tem desde o começo. A gente não acreditava lá atrás. Por também não ter na Itália muitas franquias. A gente veio aqui com a ideia de fazer as lojas próprias. E acredito ainda que seja o principal conceito por trás da expansão nos próximos anos. Eu não acho, por uma simples razão, a gente manter uma qualidade com muita manipulação da loja, que é a nossa realidade de hoje, com um conceito de franquia é muito mais difícil. É factível, mas é muito mais difícil. E eu acho que também lidar com tanta imprevisibilidade de gosto, tendência, de várias coisas que acontecem no dia a dia, você tem uma companhia muito mais com redes muito mais curtas. Então você consegue inovar sem ter que necessariamente convencer outra pessoa que aquela inovação faz sentido para o seu negócio. Então nós hoje podemos um dia decidir que vamos colocar, será um sabor X. Com um franqueado é muito diferente. O franqueado tem que comprar a sua ideia, tem que convencer. Algumas vezes eu justamente não convencido que no mercado dele funcione, mas talvez para você, para a marca, faça sentido. Então a gente não acreditava nesse modelo por essa questão, tanto é que hoje a gente inova muito, e algumas vezes com inovações bem inusitadas, tipo velas com o sabor dos nossos gelatos, com os aromas de gelato. Que é uma ideia, um conceito que um franqueado nunca compraria. Seria muito difícil que o cara cumprisse com aquilo, justamente, né? Então a gente é muito mais livre, muito mais flexível e não é engessado. Então a gente acredita nesse modelo, mas de novo, não sabemos um dia que vai acontecer. Legal, você mencionou essa questão da vela e acho que isso traz um pouco uma outra coisa que é muito de DNA italiano, que é o design, né? Então, sim, gelato, você pensa em gelato, você pensa em Itália, claro, mas vocês incorporaram design nas lojas, né? Com a ideia de agregar a experiência do consumo, né? Em loco, ali dentro da loja. Então, conta um pouco como é que vocês pensaram nessa questão de design, porque até é um design mais clean, né? Não é uma coisa assim com uma cara meio de caricatura italiana. É uma coisa bem, bem neutra até, mas você vê que cria um ambiente que é mais agradável. Né, para o cliente. E vocês acabaram incorporando outros produtos também, né? A parte de confeitaria, sem dúvida. Cafeteria. Várias outras coisas, outros canais também. Mas voltando à parte da arquitetura, a gente queria um conceito que abraçasse um pouquinho todo mundo. Então, que não dissesse não para ninguém. Ou seja, e querendo ou não, a gente conseguiu atingir esse resultado porque, que nem você falou, é um lugar agradável para qualquer tipo de perfil de consumidor. Para uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais idosa, para público masculino, público feminino. Criança, né? Crianças, etc. Então, o branco, querendo ou não, aceita tudo. Obviamente, se a gente tivesse escolhido uma cor mais específica, obviamente, talvez seria um pouquinho mais nichado como tipo de gosto. E o que a gente faz questão, obviamente, é deixar a experiência... Ou seja, hoje um copinho nosso de entrada custa R$18,90. Que a gente entende que é, obviamente, um produto caro, porque trabalhamos com um certo tipo de matéria-prima, etc. É um produto premium, né? Premium. Mas... tem um valor ali. Exatamente. Dos ingredientes e tudo. Se for um copinho. Agora, se o meu produto não é mais um copinho, mas uma experiência, onde eu passo 20, 30 minutos, uma hora...
aí R$18,90 de repente vira barato. Então, o fato de querer colocar uma arquitetura, uma atenção aos detalhes, digamos, da loja, a experiência do consumidor, faz com que o produto não vire só o produto, o gelato, mas vire a experiência e a nossa proposta, digamos, de preço, de equação de preço, não seja cara, então seja barato. Então, por isso, a questão é a vontade de fazer lojas cada vez mais bonitas, sempre diferentes, um pouquinho diferente uma da outra. A gente faz questão também de cada vez mudar alguma coisa, a gente não quer ser aquela coisa igual cada vez, a gente não quer perder, obviamente, a identidade, mas ao mesmo tempo queremos surpreender o nosso cliente em toda loja que ele for. Tudo isso, obviamente, vira a experiência Batcho de hoje, que além de surpreender com inovação, produtos diferentes, etc., mas também a cada loja nova que o cliente frequenta, ele vai ter uma surpresa diferente do que ele vai encontrar. E falando dos produtos novos, já que você tocou no assunto, isso foi uma aprendizagem da pandemia. Obviamente, na pandemia a gente teve que interromper a expansão, ou pelo menos parar por um tempo. E a gente ficou, obviamente, com lojas abertas e tentamos, digamos, introduzir, fazer mais com o que a gente já tinha. Então, essas lojas que estavam abertas, tentamos inserir novos produtos que conversassem, obviamente, com o conceito. Então, a gente começou a agregar confeitaria, um freezer, obviamente, onde nós colocamos nossos picolés, e hoje os bombons, que é o último produto que nós lançamos. Um pequeno mercado, que é basicamente uma linha de presenteáveis que fala muito com o que a marca propõe, que são sabores de pasta de pistache, doce de leite, de anduia, barras de chocolates e várias outras. E melhorando também a experiência do cliente, tentando exatamente entender dia após dia como melhorar a experiência e como aumentar o mix de produto dentro da loja para aumentar, obviamente. Não, como você mencionou pandemia, vocês fazem também as embalagens para serem consumidas em casa, né? São embalagens maiores que o consumidor leva para casa. Também. Né? Sim, também tem isso. Mas isso já fazíamos antes, desde o começo. Não, e foram para outros canais além da loja, né? Você hoje está no supermercado, no prédio das minhas filhas tem lá uma vendinha e tem o sorvete Batcho, né? Com certeza. Então, a pandemia, obviamente, também abriu essa porta. Era um projeto que a gente deixava na gaveta por conta da falta de tempo que a gente tinha para estruturá-lo. E durante a pandemia, obviamente, a gente teve que se reinventar e fomos, basicamente, inventamos esse produto que hoje vocês podem encontrar em formato de pote de 500 ml na maioria dos principais varejistas brasileiros. Sempre na linha desse novo canal, a gente foi inventando também, inovando através do picolé. Então, a gente inventou também pegamos os 10 melhores sabores vendedores da loja, transformamos eles em picolé. Mesma coisa com pote, obviamente. Transformamos em picolé. Agora a gente consegue entrar em mais pontos de venda. Pequeno varejo, tipo padaria, restaurantes, parque de diversão. Então, a gente conseguiu fazer com que hoje a marca, o único ponto de contato, ao invés do que ser só as 190 lojas, seja os 6.000 pontos de venda de autosserviço e hoje devem ser 3.000 pontos de venda mais ou menos de picolés. Então, obviamente, da noite para o dia, quase em 3 anos, o cliente passou de 190 impactos, digamos, visuais para 7.000. Então, isso deu, obviamente, um aumento à awareness da marca enorme, e o impacto foi um impacto bonito, no sentido de, em cada loja de varejista que a gente abria, a gente fazia questão de abrir com o nosso freezer para se destacar, digamos, dos concorrentes, para ter uma evidência diferente dentro do mesmo ponto de venda. Então, os impactos que o cliente tinha não era de ter um sorvete do lado dos outros 10, mas era de ter quase uma pequena casinha da Batcho dentro do mesmo ponto de venda. Então, foi também uma expansão muito linda. Então, hoje, o cliente, muita gente acaba conhecendo a gente pelo varejo digo, autosserviço, e depois vem no shopping, vê a mesma marca, teve uma bela experiência com o pote em casa, gostou, e acaba também entrando na loja do shopping, que antes ele não frequentava. Então, os dois canais acabaram se beneficiando. Loja com varejo, obviamente com loja, porque é muito mais fácil convencer uma pessoa a gastar hoje, investir, não gastar, R$47 com um pote, se ele já experimentou um potinho de R$18,90 ou um café na loja.
E recentemente, Eduardo, vocês anunciaram que devem chegar em 24 a 800 milhões de reais de faturamento. Sim. Vem daí esse faturamento ou tem outras estratégias que estão entrando no ar agora? Então, acredito que a gente vai ultrapassar esse número, graças a Deus. Então, a gente está muito contente com os resultados da empresa desse ano. Diria que 20% desse número vai vir desse novo canal, 22%, 23%. E o restante vai ser lojas. E tem também o último recém-nascido, entre aspas, porque temos já 6 anos, mas a gente começou a dar mais foco agora, que são os Estados Unidos, onde nós começamos essa jornada no 2017, abrindo a primeira loja em Los Angeles. Abrimos mais uma segunda até 2019, foi 18, desculpa, 19 na segunda. Paramos tudo lá também, obviamente, durante a pandemia. E no 2023 a gente voltou a abrir lojas e esse ano a gente completa o ano com 8 lojas, mas já vem na expansão do ano que vem com mais 10 lojas. Sempre Califórnia. Sempre Califórnia. E como é que foi a recepção da marca nos Estados Unidos? Foi muito boa. Foi lá uma é um mercado trajetória mais competitivo, né? Então, é mais competitivo porque o ice cream lá, que é uma versão, digamos, um pouquinho mais, tem algumas características diferentes do gelato, não é nem melhor nem pior. É outra receita. É outra receita, um pouquinho mais pesada. O gelato muitas vezes é mais cremoso, se bem trabalhado. E lá a gente entrou basicamente com, foi bom ter entrado pelo Brasil, ou seja, ter tido essa aventura no Brasil e depois ter ido lá e não ter ido diretamente da Itália. Porque nós aprendemos a adequar o produto aos americanos, que têm uma cultura ainda mais forte do que o sorvete no Brasil ou ice cream nos Estados Unidos. Eles têm um carinho por aquele produto incrível. Então, a gente teve que entrar com vários sabores adequados ao paladar dele, fluxo da loja diferente, várias comunicações dentro da loja diferentes, palavras diferentes. Então a gente fez um trabalho, começamos obviamente antes da primeira abertura, mas continuamos depois, de adequar o produto ainda mais do que fizemos aqui no Brasil a lá. Porque querendo ou não, aqui tem uma grandíssima colônia de italianos. Então, e um brasileiro e um italiano provavelmente tem muito mais a ver entre eles do que um brasileiro inglês ou italiano inglês. Então lá a adequação e a personalização à cultura local foi ainda maior. E foi uma educação, porque em primeiro lugar devemos convencer ele a tomar sorvete, gelato e não ice cream, explicar isso para eles. Mas da medida que eles entenderam, etc., a gente hoje diria que somos os, não first movers, mas estamos fazendo um pouquinho o que nós fizemos lá atrás no Brasil, só que na Califórnia, com um projeto então, um pouquinho mais sólido, com 4 lojas, 18 a vir. Não tem outros concorrentes que estejam fazendo algo lá. Mas lá vocês tiveram que adaptar a textura, a formulação? Mais do que textura, sabor. Então lá, por exemplo, o gelato é mais o que a gente chama de soft. Isso. Né? E lá é uma coisa mais lá o ice cream é mais dura, mas eles gostam do fato que seja soft. O problema é que os sabores que lá mais desempenham não são os mesmos sabores daqui. Por exemplo, aqui o número 1 de venda disparado é o pistache. E lá, na verdade, no começo era o que nós chamamos de crema biscotti, que é o cookies and cream. Ou o mint chocolate chip, que é menta com chocolate. Que são produtos típicos de lá. Sim. E demorou uns 4, 5 anos para hoje o pistache ser o primeiro. Então, foi realmente uma educação que a gente teve que dar para eles. Não é educação, mas explicar para eles o produto. E devagar, eles acabaram aprendendo a conhecer os outros produtos. E hoje é muito mais parecido com o consumo brasileiro e italiano do que era 7 anos atrás. Porque acho que na Itália não é muito comum você ver um cookies and cream, não existe, é um sabor que você esperaria encontrar. E até como você volta na loja, você acaba provando alguma coisa diferente, né? Você vai sempre no mesmo, mas uma vez ou outra... Tenta dar uma escapadinha, né? E aí você fala, poxa, achei um sabor novo, né? Exatamente. Mas já que você falou do sorvete de pistache, acho que um dos diferenciais da Batcho é a origem da matéria-prima, né? Então, vocês trabalham com pistache siciliano. Sim, a gente acabou de vir, inclusive, estava nas férias, nas férias com a minha família 1 mês, mas deu uma escapada na Sicília para a gente adquirir um plantio, literalmente, de pistache. Então, a gente... estamos na transação. A região do Etna? Exatamente, na base do Etna. Então, a gente provavelmente vai ser uma das primeiras sorveterias do mundo a cultivar mesmo o próprio produto, parte do que nós precisamos. Então, a gente faz muita questão, obviamente, de pegar o principal, melhor
produtor daqueles ingredientes específicos. Então, sempre fizemos isso. E isso acho que está no DNA da empresa e nunca vai mudar. E a nocciola, que seria a nossa avelã, também vem da Itália, né? Só que do norte, do Piemonte. A nocciola vem da Itália, é um produto mais... É o número 1 de venda na Itália, então é a nocciola, por incrível que pareça. É um produto que aqui nunca conseguimos explicar, é uma grande... xodó é a nocciola, mas infelizmente nunca conseguimos vender tanta nocciola que nem gostava. Então hoje, infelizmente, na loja não tem mais nocciola. Tinha que eu não sei se as pessoas sabem, né? Que todo mundo é louco por Nutella. E que Nutella é feito de nocciola, é chocolate com Nutella. É gianduia, na verdade, né? Que é a mesma coisa. Que é uma mistura entre os dois, entre o chocolate e a avelã que dá... E vocês têm o sabor de gianduia do Temos o gianduia, exatamente. Não temos a nocciola. Entendi. Talvez um dia volte. E já que a gente falou de inovação, queria te perguntar um pouco sobre transformação digital. Sim. E também sobre sustentabilidade, né? Quais ações a Batcho tem implementado nesse sentido? Digitalização foi uma obrigação que tivemos, obviamente, principalmente na pandemia, mas logo antes também, quando surgiu o iFood e tudo. E no começo da pandemia, obviamente, a gente teve que se reinventar também, porque não era a prioridade. Até então, as vendas representavam 1%, 2%, 3% no máximo do faturamento total. E durante a pandemia, obviamente, chegou a representar 50%, 60%, 70%. Mas hoje representa 16%, 17%. No final do ano, a meta, digamos, é chegar nesse patamar. E nós criamos o nosso aplicativo também para virar proprietários do dado e nós temos o contato direto com o nosso cliente final. E no nosso aplicativo, então, a gente usa ele como se fosse uma ferramenta de comunicação também, onde nós comunicamos tudo que tem de inovação, iniciativas, digamos, da semana, do dia, do mês, promoções e outras coisas, através do aplicativo. E virando, obviamente, dono daquele dono, não, mas tratando o dado pessoalmente, a gente consegue também perfilar muito mais essas propostas a específicos consumidores. Então, além de, obviamente, aumentar, nós hoje estamos seja com iFood, seja com Rappi, mas teve essa outra perna, digamos, que entrou a meados de 2 anos atrás, que hoje tem sido uma belíssima descoberta. Hoje representa já 20%, 30%, 40% das vendas digitais. E é também uma super ferramenta de comunicação com o nosso cliente final. Em termos de ESG, então, nós temos feito bastante coisa nos últimos anos. Nós cada vez mais tentamos cada vez mais analisar a nossa cadeia de fornecimento, estamos fazendo auditorias cada vez mais miradas e cirúrgicas com os nossos fornecedores. Cada vez mais é difícil achar o fornecedor que respeite tudo e conseguir comprar matéria-prima. Então, é um trabalho muito forte que a gente faz com o time de compras para conseguir ter as duas coisas, a qualidade, mas ao mesmo tempo as boas práticas, digamos, de respeito aos trabalhadores, etc. Estamos institucionalizando toda a parte social dentro da empresa, então hoje estamos fazendo com que todos os funcionários vai poder ter um acesso a uma plataforma para poder participar de várias causas sociais e ajudar. Então isso não é uma meta, mas enfim, é uma prioridade desse ano. Então esse ano os 2.100 funcionários vão ter um acesso a uma plataforma que vai introduzi-los, para quem quiser, obviamente, não vai ser nada de obrigatório, mas vamos sugerir que eles comecem também a fazer, independentemente, com abaixo, mas também necessariamente sem com a gente. E isso é o que nós estamos fazendo hoje de um ponto de vista mais organizado. Lógico, fizemos várias coisas pontuais ao longo dos anos, mas hoje a gente quer que realmente o nosso funcionário cresça com isso, explicar para ele como fazer, e que não é tão fácil hoje em dia para quem levanta um dia e quer ajudar o próximo, não é automático. Então, você mostra o caminho das pedras. Exatamente. Então, esses são os principais. E, obviamente, o impacto também ambiental, a gente está sempre atrás de diminuir isso. Então, essas são as principais coisas que a gente tem feito, que vai fazer nos próximos anos. Mas a gente vê até pela sua história que isso está no DNA, né? Você veio para cá para fazer voluntariado, então Sim. Nada mais justo que a gente passe e dê oportunidade para os outros participarem também. Exatamente. Eduardo, a gente está chegando no fim, então eu queria que você desse para a gente um pouco quais são os próximos passos da Batcho, mas vou te explorar um pouquinho mais. Para a nossa audiência, principalmente jovem, que você pudesse passar
né? Você que trocou a Itália pelo Brasil Sim. e achou que aqui era o lugar para empreender, Sim. o que você traz de aprendizado? O que você fala para esses jovens que estão pensando em começar um negócio hoje? Perfeito. Conta os segredos e o caminho para fazer dar certo. Muito bem. Próximos passos vão ser continuar o crescimento aqui nesses 2 pilares principais. Lojas no Brasil, continuar a abrir uma média de 30, 40 lojas por ano. Varejo está no começo, então, sobretudo a parte de picolés e bombons, que é o nosso novo produto que nós acabamos de lançar, vamos expandir isso em vários outros territórios. E Estados Unidos, obviamente, está no começo, a gente está lá com um plano grande de expansão. Então, já ano que vem a gente vai dobrar em tamanho, que vai ser o primeiro grande desafio, porque de 8 a gente vai passar para 16, 18 pontos de venda. Então, isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Então, isso Vocês vão expandir para outros estados? Sempre Califórnia. Sempre Califórnia. E como conselho, eu acho que o que me fez estar aqui hoje nessa situação boa, etc., é talvez ser humilde nas decisões, ou seja, escutar cada vez mais do que tomar decisão sem ter escutado antes. Então, acho que isso está no DNA da empresa, então escutar cada vez mais numa conversa do que tomar decisão sem ter escutado. Acho isso muito importante. Então, nós hoje somos uma empresa que muito achatada, então é muito pouco vertical. Então, nós escutamos muito nossos funcionários para entender o que faz mais sentido na ponta e a gente tenta adequar a operação para eles. Então, é quase invertida a pirâmide. Eles trazem feedback de clientes? Muito, a gente tenta respeitar. Eu tenho uma call mensal com eles para eles me falarem o que eles acham e tirar qualquer tipo de dúvida diretamente com quem fundou a empresa, acho muito importante. Então, humildade, não digo humildade, digo humildade realmente em como você pensa. Então, tem sempre algo a aprender de qualquer pessoa. Então, acho que nós fizemos muito bem isso e por isso que a gente conseguiu crescer tão bem aqui no Brasil e sempre respeitando o que o cliente, principalmente, queria. Mas também compartilhando, trocando figurinhas com qualquer pessoa, até o funcionário da loja, o outro empresário, o dono da padaria. Cada pessoa tem sempre uma mensagem. Sorveteiro lá da Itália. Para te ajudar e para te ensinar. Uhum. E eu fiquei curiosa quando você falou que vocês desenvolveram os picolés baseados nos sabores que mais vendem. Quais são os sabores que mais vendem? Pistache e pistache. Pistache são... Brasileiro é louco por pistache. É louco. Incrível. É um negócio que não é explicável. Na Itália também não tem tanto consumo do pistache. É uma tendência global. Então, o nosso fornecedor lá na Sicília também relata isso, que está em ascensão há 10 anos já. Mas aqui realmente teve um aumento exponencial nos últimos 2, 3 anos. E é difícil entender o porquê. É um dos meus sabores prediletos, com certeza, mas não é um sabor com uma identidade muito forte, que nem chocolate ou avelã. Mas agrada a todos os paladares. Tem algo de... Vende muito mais que o chocolate? Vende muito mais. Então, o pistache em si hoje... Nós temos 2 sabores de pistache. Um se chama pistache normal, que vem de lá, e outro se chama mousse de pistache, que é basicamente um pistache embaixo com uma mousse em cima, com creme, digamos, como se fosse uma Nutella de pistache em cima. E os 2 juntos fazem quase que nem outros 4 ou 5 chocolates fazem juntos. Então, realmente, é um sabor que entrou na cultura brasileira. Acho que tem uma cultura... aqui de graus também, tem muito descendente de libanês, sírio-libanês aqui em São Paulo, então isso obviamente ajudou, com certeza, para a marca ter começado a expansão aqui, mas querendo ou não, é um produto que no mundo todo está aumentando bastante consumo e produção. Que interessante, eu não imaginei que fosse pistache. Muito bom. A gente, infelizmente, está chegando ao final dessa conversa super gostosa e a gente tem a nossa tradição aqui nos nossos episódios de pedir as dicas culturais, de leitura, de filmes, séries, palestras, qualquer coisa que você julgue válido compartilhar aqui. Com certeza. Então, 2 livros. O primeiro livro, talvez vou frisar nesse livro aqui, que acho que mais me ensinou num ponto de vista de cultura empresarial, desde quando comecei a empreender aqui no Brasil. Se chama From Good to Great, então do bom ao muito bom, ao ótimo. É escrito por um escritor que chama Jim Collins. E ele basicamente
tenta entender as melhores práticas dos principais fundadores e correlar isso ao que eles fizeram dentro das próprias empresas. Então, ele explica exatamente que muitas vezes são as coisas mais simples que fazem com que uma empresa tenha uma evolução, não evolução, mas tenha um crescimento tão forte e sustentável. E não é necessariamente o curso mais complexo que você tem que fazer para determinada situação. Então, ele simplifica, digamos, as principais qualidades do executivo, que acaba sendo um ser humano como tantos outros, e tenta tirar, digamos, da complexidade imaginatória, se diz imaginatória? Imaginária, que ter sucesso seja algo de extremamente complicado. Muitas vezes é algo de muito mais simples do que as pessoas imaginam. E acho que escutar tem muito a ver com isso, porque é tentar usar vários pontos de vista, várias opiniões, e usar o bom senso para escolher a melhor para cada coisa. Perfeito. Poxa, excelente dica, hein? Né? Guido, e você? O que você traz hoje de dica? Olha, eu vou deixar 2 dicas aqui. Um que eu terminei de assistir ontem, que é o Valor, é um podcast da Você está CBN. nos traindo, Guido, ouvindo outros podcasts? Não, mas eu estou multiplicando, estou indicando assim que eles podem falar do nosso também. Né? Mas é a história do real, né? É o real, histórias não contadas. Com o Sandenberg, eu acho que para um público... A história do plano real? Do plano real. Então, para um público que tem menos de 30 anos, lembrar que a gente já esteve num país de hiperinflação e que não permitia planejamento e investimento como o que a gente vê da BAT hoje acontecendo. Claro. Então, né, e aí tem um pouco a ver da segunda dica que eu quero deixar, que eu acho que vai entrar em voga, né, neste momento, acho que no país e no mundo, é como morrem as democracias, ou como as democracias morrem, na verdade. Depois eu peço para a produção deixar embaixo o nome dos autores, são 2 professores de Harvard. Então, eu acho que... E eles comentam, não é do Brasil, mas do mundo, né? Para a gente prestar atenção como o mundo se movimenta. Então, se a gente pega um pouco do valor, né, do que é a conquista desse valor da moeda para o país, que isso independe do viés ideológico. E da conquista da democracia, que é relativamente recente no Brasil. Para nós também, né? Então, 2 dicas para fazer a gente pensar tomando um bom sorvete para relaxar. É isso aí. Tem que ir juntos. Muito bom. Esse foi mais um episódio do Insights. Eu queria agradecer a presença do Eduardo Tonoli, CEO da Bacio di Latte. Eduardo, grazie. Grazie a voi. Guido, mais um Eduardo. Eduardo Guido, nosso superintendente executivo do Bradesco Corporate. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Grazie mille. Figurati. Grazie a voi. E vocês que nos acompanham já sabem que o Insights está nas principais plataformas. Estamos no YouTube do Bradesco e no Instagram no perfil @podcast.insights. Siga a gente por lá, fique por dentro das gravações, bastidores e muito mais. Tchau, até a próxima!